Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com mais um Maná Podcast. E hoje vamos examinar o texto da Palavra de Deus que é bastante significativo para os nossos dias. Trata-se de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse texto, ele nos fala profundamente sobre algo que está muito em voga nos nossos dias, mas que precisamos entender. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e este é mais um episódio do Maná Podcast. O texto da Bíblia Sagrada de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, é um dos mais desafiadores das Sagradas Escrituras, em especial do Novo Testamento, especialmente dentro da escatologia cristã. O apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte, no capítulo 2, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. Essa afirmação carrega profundidade espiritual, teológica e prática, porque o texto revela que o mal que está em ação desde aquela época, na época do apóstolo, ele já está em ação no mundo. Mas existe uma força poderosa que o restringe até um tempo determinado por Deus. Repare que ele não diz qual é o problema aqui. Então, o que podemos fazer é perguntar. Mas, afinal, o que é o mistério da injustiça? Quem é aquele que o detém? O que acontecerá quando a restrição for removida? Ou ainda, quais as implicações para a igreja nos nossos dias? Essas perguntas é o que nós vamos responder no podcast de hoje. O contexto de 2 Tessalonicenses é importante que nós observemos, porque antes de interpretar o versículo 7, é essencial entender o contexto geral do capítulo. A igreja de Tessalônica, ela estava confusa sobre a volta de Cristo. Ela estava amedrontada com as falsas informações que estava recebendo, pensando que o dia do Senhor já havia acontecido, já havia chegado. E toda essa dúvida pairava sobre a igreja, e Paulo se sentiu inclinado a escrever essa carta, mais uma carta, no caso a segunda, para mostrar àquelas pessoas e esclarecer que antes da volta de Cristo aconteceriam dois eventos importantes e que eles deveriam estar atentos. O primeiro seria a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. E um outro evento teria também que acontecer, que era a manifestação do homem da iniquidade, conhecido como anticristo. Dentro desse cenário, surge o versículo 7 como uma chave interpretativa, mostrando que o mal já está operando, é verdade, mas ainda não se manifestou plenamente. E era uma informação importante. Mas aí vem a pergunta: o que é o mistério da injustiça? A expressão mistério da injustiça não significa algo impossível de entender.
Significa algo que estava oculto e que agora está sendo revelado. O mistério da injustiça é, na realidade, e hoje nós já sabemos, porque a revelação da palavra se completou, e hoje nós conhecemos algumas nuances daquilo que foi revelado no primeiro século. Então, é um sistema espiritual de rebelião a Deus, é uma operação invisível do mal no mundo e uma preparação para a manifestação do anticristo. Não é apenas pecado individual, como algumas pessoas costumam interpretar. É algo mais profundo. É algo que envolve toda uma cultura de oposição a Deus. Há uma condição de mentalidade coletiva de rejeição da verdade. Há uma estrutura espiritual que promove o engano. Agora, ele já está em operação? Sim, já está em operação. O apóstolo Paulo diz que já opera. Ora, o que ele quer dizer com isso? Que não é algo para o futuro, mas é algo presente, que já estava ativo desde a época do apóstolo, quando escreveu essa carta, desde o primeiro século, mas que continua crescendo nos dias de hoje. E hoje nós vemos mais claramente, visto que a tecnologia nos proporciona termos informações mundiais em segundos, em minutos. Hoje nós já vemos como atua esse mistério da injustiça. Então, o que é que esse mistério da injustiça ele inclui? Vejamos se você não se familiariza com o que está acontecendo nos dias de hoje. Falsas doutrinas, corrupção moral, manipulação espiritual, amor ao pecado. Então, a reversão dos valores está muito em voga nos nossos dias. Mas quem é aquele que o detém? O texto nos fala sobre essa questão. Essa é uma das maiores questões teológicas desse texto. E aqui nós vemos Paulo dizendo que há alguém que impede a manifestação total do mal. Vamos analisar as principais correntes de pensamento com relação a esse ponto. Alguns dizem que é o Espírito Santo. Claro, porque essa é a interpretação mais aceita pela maioria dos teólogos. O Espírito Santo atua como restritor do mal, porque convence o mundo do pecado, conforme está lá em João 16:8. Ele freia a corrupção total da humanidade. Enquanto ele estiver atuando no mundo plenamente, como está, o caos absoluto não se manifesta. O anticristo não se revela completamente. Quando essa restrição for removida ou reduzida, haverá uma explosão da iniquidade. O outro pensamento é que esse restritor é a igreja. Essa ideia surge porque a igreja ela é colocada como sal da terra, purifica, preserva, luz do mundo que expõe o mal e também carrega a presença do Espírito Santo. Assim, enquanto a igreja está ativa, o mal não se manifesta. O mal, ele é limitado. Quando for retirada, no arrebatamento da igreja, então a restrição cai.
E aí o mal ficará livre para agir. Outra corrente fala do governo, das autoridades, ou uma ordem social, visto que alguns estudiosos interpretam dessa forma, usando as autoridades civis e tendo por base a Epístola de Romanos, capítulo 13, que fala sobre autoridades como instrumento de Deus. E nesse caso, leis e governo restringe ou segura o caos. Sem isso, a sociedade mergulhava ou mergulharia numa anarquia geral. Existe uma outra corrente de pensamento que fala sobre a força da soberania de Deus. É outra leitura mais abrangente, que trata de que não é uma pessoa específica, é a própria soberania de Deus controlando o tempo. Ou seja, Deus determina quando o mal poderá se manifestar plenamente. Nada acontece fora do seu controle. Mas aí vem a outra pergunta que precisa de resposta. O que acontece quando o restritor for removido? Se voltarmos para o texto, nós vamos encontrar o seguinte ponto. Então será revelado o iníquo. Isso significa manifestação do anticristo, ou seja, o mal deixará de ser oculto e se tornará visível, organizado e global. Aí tem a intensificação do engano. Ou seja, as pessoas acreditarão nas mentiras, rejeitarão a verdade conscientemente e serão dominados por ilusões espirituais. E aí, com essa atitude, haverá o colapso moral e espiritual, agora sem restrição. A maldade cresce sem limite, a consciência humana se deteriora, o mundo entra em um nível extremo de corrupção e que ficará impossível a convivência entre o bem e o mal no mundo. Algumas implicações espirituais para hoje. E eu gostaria de tratar aqui com vocês. Esse texto não é apenas escatológico. Ele é também profundamente prático. O mal, ele não é caótico. Ele é organizado. Preste bem atenção nisso. O mistério da injustiça, ele mostra que o mal tem estratégia, existe uma agenda espiritual em voga e existe algo que nós precisamos entender, que nada que eles fazem é aleatório, embora pareça confuso. Mas, para isso, existe uma saída para os fiéis: estarem vigilantes. A vigilância espiritual é que faz com que não sejamos levados por todo o vento de informações. Então, nem tudo que parece normal é inofensivo. Preste bem atenção. Muitas manifestações do mistério da injustiça são sutis. Por exemplo, relativização da verdade, dizer que a verdade não é absoluta, que o que eu vejo como verdade é diferente do que você vê, a normalização do pecado. Hoje nós estamos presenciando isso claramente. A espiritualidade sem Deus, sem intimidade com Deus,
uma espiritualidade de aparência, onde tanto faz você estar na igreja louvando ao Senhor, como estar no baile funk dançando, ou fazendo as coisas, ou fazendo coisas que a Bíblia em si condena, e um evangelho distorcido. O que é um evangelho distorcido? É um evangelho miscigenado, misturado. É o cristianismo com a Umbanda, é o cristianismo com o Xangô, é o cristianismo com os baile funks, é música que não louva a Deus, mas dá muito mais vazão à carne do que ao espírito. Então, o perigo não está no óbvio. O perigo está disfarçado. E é isso que a gente precisa prestar atenção. A igreja, ela tem um papel importante. Se a igreja é parte do restritor, então sua santidade importa. Então sua presença, ela impacta o mundo. Então seu silêncio favorece o avanço do mal. Uma igreja omissa, ela não restringe nada. Ela é omissa. Agora, existe um limite para o mal. O mal, ele faz as coisas, mas tem um limite. Ele não está descontrolado. E isso nos dá esperança. Por quê? Porque o mal, ele não é eterno. O mal, ele não é soberano. O mal, ele não está fora de controle. Pense nisso. Deus estabeleceu um tempo. E o tempo é urgente. Se o mal já está operando, então já não há mais tempo para a igreja ficar na neutralidade. E a neutralidade aqui eu falo da neutralidade espiritual. Não é que a gente vai sair brigando fisicamente com as pessoas que são incrédulas. Não há tempo para a neutralidade. Então, a fé precisa ser firme. A fé precisa ser seguida pela vigilância que deve ser constante. Por isso a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas qual a dimensão psicológica e espiritual para isso? Olha, como pastor e também olhando sob a lente terapêutica, esse texto revela algo importante. O mistério da justiça, ou da injustiça, melhor dizendo, também opera dentro do indivíduo. Ela se manifesta como o auto-engano, ela se manifesta como a justificação do erro, ela se manifesta como a resistência à verdade, e ela se manifesta como a fragmentação interior. Ou seja, o mal, ele não é apenas externo, mas é também interno. Ele tenta se instalar na mente e no coração das pessoas. Por isso, o combate é espiritual. O combate é também interno. E é isso que muitas pessoas precisam entender. Porque você precisa se proteger dessa ação do mal no mundo e dentro das pessoas. E como é que você faz isso? Como se proteger desse mistério? Eu quero dar algumas dicas pastorais aqui. Primeiro, permaneça na verdade. E o que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Conhecimento bíblico sólido evita engano. Uma outra coisa, tenha uma vida espiritual ativa. E como você faz isso?
orando, meditando na palavra de Deus, tendo comunhão com os irmãos, discernindo o que é certo e o que é errado, pelo crivo da palavra de Deus. Essa vigilância emocional é muito importante também, porque você identificar padrões de autoengano, de comportamento deturpado dentro do seio da igreja, pelo crivo da palavra de Deus, é importante. Outra coisa importante é você tratar feridas emocionais. Muitos na igreja estão feridos emocionalmente e a maioria da liderança não está nem aí, desde que eles sejam dizimistas, que eles sejam frequentadores assíduos. Precisamos tratar os nossos membros com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. Eu sei que é pouco tempo o culto, durante o culto de uma escola dominical, de um culto de doutrina, de um culto de oração, mas mesmo assim, se for feito de pouquinho em pouquinho, nós vamos juntar um montão. Então, é preciso que se faça, certo? Então, identificar a cura e a libertação dessa pessoa pelo nome de Jesus. Discernimento espiritual é importante porque nem tudo que parece bom, ele vem de Deus. Tem coisas boas que você olha assim, mas isso aqui é inofensivo. E não é. Às vezes é muito ofensivo e pode trazer males maiores para a igreja e para a convivência entre os irmãos. Agora, uma leitura profética de nosso tempo é importante fazermos aqui, sem sensacionalismo, mas com sobriedade. Precisamos entender que muitos sinais já indicam. O ministério da injustiça ele está avançando. Ele está avançando. A verdade está sendo relativizada, inclusive nos nossos seminários. Porque estamos muitas vezes concordando com teologias liberais, achando que estamos evoluindo como líderes espirituais. E devemos ter cuidado com essas inovações teológicas. E a fé está sendo diluída. Aí eu volto à questão, começando dentro dos nossos seminários. Porque o novo aluno do seminário, ele entra muito crente. Muito crente. Exemplo de vida, de oração. Mas ao 3º e 4º ano, ele já começa a duvidar até mesmo de si. E é aí onde entra a responsabilidade, tanto do seminário, quanto das igrejas que recebem esses novos pastores, para que examinem, se preparem e examinem o novo pastor, para saber as suas reais intenções. E dê tempo para que ele mostre que realmente está ligado aos ditames da palavra de Deus. Ora, isso às vezes deve gerar medo, e de fato gera, porque não devia, mas gera. Agora, não é, vamos dizer assim, aceitável estarmos com medo de uma coisa que Deus já nos avisou, já nos preparou para isso. Então precisamos ter a coragem, porque o medo, ele gera uma certa inconsciência, uma certa despreparação ou despreparo e um desalinhamento com Deus. Mas quando você usa a sua fé, que um dia foi depositada no seu coração para defender a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, então você vai ter consciência, você vai ter preparação e você vai ter o alinhamento com Deus. Para finalizarmos, a continuação desse texto traz uma esperança. O iníquo
será destruído pelo sopro da boca de Cristo. Isso significa: o mal tem prazo e validade. Cristo já venceu e a vitória final é garantida. Então, amados, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, revela uma realidade profunda. O mal já está em ação, existe uma restrição divina, há um tempo determinado para a manifestação plena da iniquidade, mas acima de tudo o texto nos ensina também que Deus continua no controle, a igreja tem um papel ativo, a verdade ainda é maior antídoto contra o engano, e a pergunta agora é apenas: quem é o restritor? Quem é o restritor? Você está alinhado com a verdade que resiste ao avanço da injustiça? Essa pergunta é importante para que você se posicione. Jesus Cristo continua no controle de todas as coisas. Creia nisso. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, mande o link desse vídeo para seus amigos, para o grupo de amigos, grupos da igreja, para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast.